Quando o palco do narcisista cai, não é só o personagem que desmorona, é o controle. E é aí que aparece o segredo que eles escondem a qualquer custo. Sem aplausos, sem plateia e sem alguém para manipular, eles entram em pânico e começam a revelar quem realmente são. Se você já foi diminuído, confundido ou feito de culpado por alguém assim, fica comigo até o final, porque hoje você vai entender o que acontece nos bastidores quando a máscara racha. Assistir esse vídeo até o fim vai te dar clareza prática. Você vai reconhecer os sinais do colapso do narcisista, entender por que ele muda de vítima quando perde a fonte e, principalmente, aprender como se proteger sem cair em provocação, culpa ou recaída emocional. Isso não é sobre vingança, é sobre recuperar sua lucidez, sua paz e seu poder de decisão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e fica até o final. E quando acabar, vai direto no comentário fixado. Tem um conteúdo exclusivo para você aprofundar isso e sair desse ciclo de vez. O palco do narcisista não é um lugar físico. É um ambiente emocional que ele monta ao redor de si, onde tudo gira em torno da imagem que ele quer sustentar. Nesse palco, ele não quer apenas ser visto. Ele precisa ser admirado, temido ou, no mínimo, considerado importante. É como se a própria identidade dele dependesse de estar no centro de alguma atenção. E aqui está o detalhe que muita gente demora a perceber. Não se trata de confiança de verdade, é performance. O palco é onde ele interpreta a versão perfeita de si mesmo. E quanto mais pessoas compram essa versão, mais ele se sente seguro. Quando alguém começa a enxergar falhas, fazer perguntas ou não reagir como ele espera, o chão treme. Esse palco pode ser construído com elogios, carisma e gestos que parecem generosos. Às vezes, ele vira o exemplo do grupo, o mais inteligente da sala, o mais sensível, o mais injustiçado, o mais bem-sucedido. Outras vezes, ele faz o contrário, vira o mais incompreendido. Em ambos os casos, ele está buscando o mesmo resultado: controle da narrativa. O motivo é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Por trás da máscara costuma existir um vazio grande. E esse vazio assusta. O palco funciona como uma espécie de anestesia emocional, porque enquanto ele recebe validação externa, ele não precisa encarar o que sente por dentro. Sem aplauso, sem reação, sem plateia, ele se vê. Por isso, atenção para uma coisa: o palco não é só admiração. Pode ser também confusão, medo e culpa. Se ele não consegue ser amado, ele tenta ser indispensável. Se não consegue ser admirado, tenta ser temido. E se não consegue ser temido, tenta ser o pobre coitado que merece sua compaixão. De um jeito ou de outro, ele busca garantir que você continue reagindo. E quando você reage, ele se alimenta, não no sentido místico, mas psicológico mesmo. Cada emoção que você entrega vira combustível. Sua explicação vira material para discussão. Seu choro vira prova de poder. Sua tentativa de agradar vira uma coleira invisível. O palco é esse lugar onde ele regula o próprio valor com base no impacto que causa nos outros. Repare como isso muda a dinâmica de qualquer relação. Para uma pessoa saudável, discordar pode ser só uma conversa. Para o narcisista, discordar pode parecer uma ameaça. Para uma pessoa madura, um limite é normal. Para ele, um limite pode soar como humilhação. É porque no palco, ele não está apenas conversando com você. Ele está tentando manter a sensação de superioridade e controle. É aí que entra a comparação com o oxigênio. Quando alguém precisa de validação como necessidade, não como bônus, ela fica dependente. E dependência gera desespero. O narcisista pode até agir com calma por fora, mas muitas vezes existe uma urgência interna. Eu preciso que você me veja do jeito que eu quero, ou eu não sei quem eu sou.
E para manter esse palco funcionando, ele usa recursos bem previsíveis. Ele seduz, ele impressiona, ele se coloca como referência, ele cria uma aura de ninguém me entende como eu mereço. Quando isso não basta, ele muda de ferramenta. Diminui você, distorce conversas, inverte culpas, faz você se sentir errado por sentir. Tudo isso não é aleatório, é manutenção de cenário. O mais perigoso é que, no começo, esse palco parece até bonito. Você sente que finalmente encontrou alguém forte, diferente, marcante. Só que com o tempo, você percebe que a relação vira plateia. Você vai ficando menor para ele parecer maior. Você vai ficando confuso para ele parecer certo. E sem perceber, sua vida vai sendo moldada para sustentar a imagem dele. E é exatamente por isso que entender o palco é o primeiro passo para enxergar o restante do jogo. Porque quando você reconhece que a prioridade dele é preservar a imagem e não construir intimidade real, você começa a prever os movimentos. E no próximo tópico, eu vou te mostrar como esse palco é construído de um jeito tão sutil que muitas pessoas só percebem quando já estão emocionalmente presas. No início, quase ninguém percebe porque a construção do palco costuma vir embrulhada em algo que parece raro, atenção intensa. Ele te observa, te estuda, faz perguntas, lembra detalhes, te trata como se você finalmente tivesse encontrado alguém que te enxerga de verdade. E nesse ponto, é fácil confundir intensidade com profundidade, porque a sensação é boa e o vínculo parece crescer rápido. O problema é que essa fase não é só carinho. Muitas vezes é levantamento de mapa. Enquanto você acha que está vivendo um começo especial, ele está entendendo suas inseguranças, seus desejos, suas feridas e o tipo de validação que te prende. É aí que ele descobre quais palavras te desarmam, quais temas te fazem duvidar de si mesmo e quais limites você tende a flexibilizar para não perder alguém. E quando ele já captou o que funciona, ele começa a ensinar o papel que você deve ocupar no palco. Às vezes é sutil, um elogio seguido de uma crítica pequena, como quem diz, você é incrível, só precisa ajustar isso. Outras vezes é mais direto. Ele te coloca em testes emocionais, faz você provar lealdade, exige explicações, pede concessões, e tudo vem com a aparência de isso é normal numa relação madura. Uma ferramenta muito comum é a criação de imagem. Ele se apresenta como alguém acima do comum, mais justo, mais sincero, mais evoluído, mais competente, mais cobiçado. Quando convém, vira também o mais sofrido, o mais incompreendido. O objetivo é o mesmo, te posicionar como plateia, porque se ele é grande demais, você passa a se sentir privilegiado por estar ali e começa a tolerar coisas que, em outra situação, não toleraria. Aos poucos, ele estabelece o que pode e o que não pode ser questionado. Não é um acordo claro, é uma atmosfera. Certos assuntos viram terreno perigoso, certas perguntas geram tensão, certos nãos causam silêncio ou irritação. Você vai aprendendo a evitar conflito, e quando você evita, ele chama isso de harmonia, como se fosse sinal de maturidade, quando na verdade é condicionamento. Outro tijolo desse palco é a confusão planejada. Ele fala algo hoje e amanhã diz que você entendeu errado. Ele promete e depois diz que você foi intenso demais. Ele se contradiz, mas com tanta segurança que você começa a duvidar da própria memória. E quando você perde firmeza sobre o que viu e sentiu, ele ganha liberdade para reescrever a história. Além disso, ele costuma usar o ambiente ao redor como cenário de apoio. Ele pode se mostrar impecável para outras pessoas e guardar o lado difícil só para você. Isso te isola por dentro, porque quando você pensa em falar, bate aquela sensação. Ninguém vai acreditar, e essa é uma das estruturas mais fortes do palco.
manter você preso não por força física, mas por medo de ser mal interpretado. Em muitos casos, entra também a triangulação, e isso nem sempre aparece como ciúme. Às vezes, é comparação disfarçada. Meu ex fazia assim. Tal pessoa me entende. Você deveria ser mais como fulano. O efeito é simples. Você corre atrás de aprovação, tenta melhorar, tenta se provar. E quanto mais você se prova, mais ele confirma para si mesmo que está no controle. Perceba como tudo isso vai te empurrando para um lugar de esforço constante. Você começa a medir palavras, a ajustar comportamento, a antecipar reações. Você perde espontaneidade. E a partir do momento em que você vive para manter a paz, o palco já está de pé, porque agora sua energia está trabalhando para sustentar a imagem dele. Só que existe um custo silencioso. Você vai se desconectando do próprio senso de realidade. Você sente algo, mas fica com vergonha de sentir. Você percebe um sinal, mas se acusa de exagero. E é exatamente nessa zona de dúvida que o palco fica mais perigoso, porque ele consegue te conduzir sem precisar impor nada abertamente. E é por isso que o próximo passo é tão importante. Todo palco tem uma estrutura frágil, pode parecer sólido, mas sempre existe um momento em que pequenas rachaduras começam a aparecer. E no próximo tópico, eu vou te mostrar qual é o primeiro sinal de que esse palco está começando a cair. E por quê? A partir daí, o comportamento dele muda de forma bem evidente. O primeiro sinal de que o palco está rachando quase nunca é uma explosão. Na maioria das vezes, começa com algo pequeno, quase imperceptível, uma impaciência fora de hora, uma irritação desproporcional, um incômodo quando você não reage do jeito esperado. É como se, de repente, ele precisasse de confirmação com mais urgência e qualquer falha sua virasse motivo de tensão. Você percebe isso quando a presença dele muda. Antes ele parecia seguro, no controle, sedutor. Agora ele fica mais sensível ao próprio ego. Uma pergunta simples pode soar como ataque. Um limite educado pode ser tratado como afronta. Até um silêncio seu, que antes seria normal, passa a ser interpretado como desafio. E esse é um ponto-chave. Quando o palco treme, ele começa a vigiar suas reações. Outra pista forte é a pressa. Ele acelera conversas, corta assuntos, tenta encerrar temas antes que você vá fundo. Se você tenta esclarecer algo, ele muda a pauta. Se você pede coerência, ele responde com ironia. Se você busca um acordo, ele faz parecer que você está criando problema. O objetivo é evitar que você enxergue com nitidez, porque clareza é inimiga do palco. Nessa fase, as contradições aparecem com mais frequência. Você pega incoerências que antes passavam batido, promessas que não se sustentam, histórias que mudam, argumentos que se invertem. E o que mais chama a atenção não é só a contradição em si, mas a forma como ele reage quando você nota. Em vez de conversar, ele tenta te desestabilizar emocionalmente. É aí que entra um comportamento muito comum: a necessidade de prova. Ele quer que você demonstre lealdade, reafirme admiração, explique sentimentos como se estivesse se justificando em tribunal. Não é diálogo, é inspeção. Ele tenta recuperar o controle, fazendo você se sentir em dívida, como se sua autonomia fosse uma ameaça à estabilidade da relação. Você também começa a notar pequenas punições. Não precisa ser agressão direta, pode ser frieza repentina, sumiços estratégicos, respostas curtas, um clima de reprovação. E o efeito disso é quase automático. Você tenta consertar, tenta agradar, tenta se ajustar. Só que sem perceber, você está sendo treinado a voltar para o lugar de plateia. Em paralelo, ele começa a testar até onde consegue te confundir. Ele exagera, distorce, pega um detalhe e faz parecer que aquilo define você. Quando você tenta se defender, ele diz que você é sensível demais. Quando você se cala, ele diz que você é frio.
Ele cria um cenário onde qualquer reação sua pode ser usada contra você, porque isso mantém você girando em torno dele. Outro sinal bem claro é quando ele se incomoda com sua melhora. Se você fica mais calmo, mais firme, mais ocupado, mais centrado, ele estranha. O palco dele precisa do seu movimento. Se você para de correr atrás, ele sente o vazio chegando. E, em vez de respeitar seu crescimento, ele tenta provocar para recuperar seu foco. E quando você começa a não responder com tanta emoção, a rachadura fica maior. Porque o narcisista não depende só do que você faz. Ele depende do que você sente por causa dele. Se a sua emoção diminui, a influência dele diminui junto. É por isso que ele tenta puxar você para brigas, cobranças, justificativas intermináveis. Nesse ponto, muita gente pensa, talvez ele esteja estressado, talvez eu esteja exagerando. Só que o padrão é repetitivo. Sempre que você ganha clareza e autonomia, ele fica mais instável. Sempre que você pergunta o que antes você engolia, ele reage com tensão. Esse é o palco tentando se sustentar enquanto já está cedendo. E aqui a conversa fica mais séria. Quando o palco racha, não é que ele desiste. Ele muda de estratégia. O que era charme vira pressão. O que era sedução vira controle. E no próximo tópico eu vou te mostrar o que acontece por dentro quando ele sente que está perdendo a plateia. O pânico silencioso que aparece antes da queda real. E por que isso explica atitudes que parecem sem sentido para quem está do lado de fora. Quando o narcisista sente que a plateia está escapando, o que você vê por fora pode variar. Mas por dentro costuma acontecer a mesma coisa, um estado de alerta. Não é só medo de te perder, é medo de perder a versão dele mesmo que depende do seu olhar. E é por isso que, de repente, ele fica mais tenso, mais irritável ou estranhamente atento a cada detalhe do que você faz. O que poucos entendem é que para ele não basta a relação existir. Ela precisa confirmar a imagem que ele sustenta. Então, quando você para de aplaudir, começa a questionar ou simplesmente fica mais neutro, isso vira um perigo real. A sensação interna é como se o controle estivesse escorrendo pelos dedos, e isso é insuportável para alguém que baseia a própria estabilidade em dominar a percepção dos outros. Nesse momento, aparece uma emoção que ele odeia admitir: vulnerabilidade. Só que em vez de assumir isso, ele transforma essa fragilidade em outra coisa, geralmente raiva ou desprezo. É mais fácil atacar do que reconhecer que está inseguro. Por isso, a mudança de comportamento pode parecer do nada, quando na verdade é uma tentativa desesperada de não se sentir pequeno. Também existe o medo de exposição. Quando o palco começa a cair, ele imagina que a máscara vai ser vista. E essa possibilidade é assustadora, porque o narcisista não quer ser percebido como humano, falho, comum. Ele quer ser acima, especial, imune. A ameaça não é só você ir embora, é você enxergar e, pior, contar para alguém. Aí entram as estratégias mentais dele para não encarar o próprio desconforto. Ele começa a se justificar internamente, a reescrever lembranças, a se colocar como vítima. Isso não é necessariamente uma mentira consciente em todos os casos. Muitas vezes é uma autoilusão que serve para manter a autoestima de pé. Se ele admite o erro, ele desaba. Então ele prefere acreditar que o problema é você. Com essa narrativa interna se fortalecendo, ele passa a observar seus movimentos como um termômetro. Se você responde rápido, ele sente poder. Se você demora, ele se irrita. Se você se mostra firme, ele tenta dobrar. Se você sorri e segue sua vida, ele interpreta como afronta. E aqui está o ponto: ele não está medindo amor, está medindo influência. Por isso, a necessidade de provocar aumenta. Ele pode lançar comentários para te tirar do eixo, fazer perguntas com tom de acusação, trazer assuntos antigos, levantar suspeitas.
Não é porque ele quer resolver, é porque ele precisa ver emoção. A emoção é prova de que ele ainda tem acesso ao seu estado interno. E quando ele consegue te abalar, ele sente alívio, como se tivesse respirado de novo. Nessa fase, o controle vira prioridade acima de qualquer coerência. Ele pode prometer algo e negar depois. Pode pedir proximidade e sumir. Pode dizer que te ama e te humilhar na mesma semana. Para quem assiste de fora, parece confusão. Para ele, é tentativa de estabilizar o palco a qualquer custo, mesmo que isso destrua o vínculo. Outro elemento que aparece com força é o sentimento de humilhação. O narcisista não lida bem com a ideia de perder. E a perda, para ele, não é só o término, é a sensação de que alguém não se rendeu. Se você não cede, ele sente que foi rebaixado, e isso aciona uma urgência de restaurar o status, como se precisasse provar para si mesmo que ainda manda. E é por isso que, quando ele percebe que você está escapando, você pode ver uma alternância estranha entre duas faces. Uma tentativa de sedução, seguida de um ataque, um pedido emocional, seguido de frieza, uma aparente humildade, seguida de superioridade. Isso não é amadurecimento, é instabilidade. Ele está tentando encontrar o botão que te faz voltar ao lugar de plateia. A partir daqui, a conversa fica ainda mais clara, porque esse pânico silencioso geralmente prepara a próxima virada, a troca de máscara. E no próximo tópico eu vou te mostrar exatamente como ele muda do encantador para o agressor de um jeito rápido e calculado. E por que entender essa transição é o que impede você de cair na armadilha mais comum nessa fase. A troca de máscara é um dos momentos mais desconcertantes de lidar com um narcisista, porque ela quebra a lógica que você tinha construído na sua cabeça. Até ontem, ele parecia carismático, compreensivo, até maduro. De repente, a mesma pessoa surge fria, impaciente, debochada ou agressiva, como se você tivesse feito algo imperdoável sem nem saber o quê. O que acontece é que o encanto tem prazo. Ele funciona enquanto você cumpre o papel de plateia. Quando você começa a enxergar, questionar ou simplesmente não se abalar, o narcisista sente que o personagem bonzinho já não garante o controle. A partir daí, a máscara muda. Não porque ele ficou sincero, mas porque ele precisa de uma ferramenta mais forte para te dobrar. Esse é o ponto em que você percebe que o carinho não era exatamente um vínculo, era um método. A gentileza, os elogios e a atenção intensa serviam para te aproximar e te prender pela admiração. Quando isso falha, ele tenta te prender pelo medo, pela culpa ou pela confusão. E como ele não assume esse movimento, você fica tentando entender o que mudou. Em muitos casos, a virada acontece em cenas pequenas. Uma crítica que vem com veneno, um comentário que te diminui com um sorriso no rosto, uma ironia que faz você se sentir exagerado. Ele passa a testar como você reage a pequenas desvalorizações. Se você engole, ele avança. Se você se defende, ele te acusa de drama. O mais comum é que o agressivo apareça disfarçado de verdade. Ele diz que está sendo sincero, que está apenas mostrando a realidade, que você precisa amadurecer. Só que a intenção não é te ajudar a crescer, é te fazer encolher, porque quando você encolhe, o palco dele volta a ficar firme. Outro detalhe que confunde é o contraste. Ele alterna carinho e ataque com rapidez, justamente para bagunçar seu centro. Você recebe uma migalha de afeto e pensa: ele voltou ao normal. Em seguida, vem uma provocação ou uma frieza e você corre para recuperar a versão boa. Essa oscilação cria dependência emocional, porque o seu cérebro começa a buscar alívio onde também existe dor. Nessa fase, a conversa deixa de ser conversa e vira disputa de poder. Você tenta explicar o que sente e ele responde como se você estivesse acusando,
Você tenta alinhar limites e ele trata como desafio. Você tenta resolver e ele transforma em prova de lealdade. O objetivo é que você desista de dialogar e volte a obedecer. E quando você mantém firmeza, a máscara agressiva pode ficar mais explícita. Ele começa a distorcer suas palavras, coloca intenções que você não teve, cria um tribunal onde você sempre está errado. Se você reage com emoção, ele chama isso de instabilidade. Se você se controla, ele chama isso de frieza. É um jogo onde você perde, porque as regras mudam conforme a necessidade dele. O que sustenta essa troca é uma crença interna. Se eu não controlo, eu sou controlado. Então ele tenta dominar o ambiente emocional para não se sentir vulnerável. Por isso, em vez de assumir insegurança, ele escolhe superioridade. Em vez de assumir medo, ele escolhe ataque. Em vez de admitir falhas, ele escolhe culpar. Para você, a sensação é de estar convivendo com duas pessoas diferentes. E essa é a armadilha. Você começa a esperar que a boa volte, como se fosse a verdadeira. Só que a verdade costuma ser mais simples e mais dura. As duas são peças do mesmo mecanismo, usadas conforme o que dá mais resultado. E é justamente por isso que, depois dessa virada, você precisa reconhecer um próximo padrão. Quando a agressividade já não segura o palco, ele recorre a reações clássicas que parecem caóticas, mas são extremamente previsíveis. E no próximo tópico, eu vou te mostrar quais são essas reações. As 4 respostas mais comuns quando ele sente que está perdendo o controle de vez. Quando o palco começa a desmoronar de verdade, o narcisista tende a entrar em modo de sobrevivência. E é aí que muita gente se engana, porque parece caos, parece impulso, parece descontrole. Só que, na prática, quase sempre surgem 4 reações bem previsíveis. Como se ele estivesse tentando apertar todos os botões possíveis para ver qual ainda funciona em você. A primeira reação é a difamação. O famoso ataque à reputação. Ele percebe que não consegue mais controlar você diretamente, então tenta controlar a forma como os outros te veem. Pode ser uma conversa inocente com terceiros, uma indireta, uma narrativa bem construída, onde ele vira o incompreendido e você vira o problema. Isso serve para 2 coisas: proteger a imagem dele e te deixar isolado, porque isolamento aumenta a chance de você recuar. A segunda é o gaslighting acelerado, aquele nível de distorção que faz você questionar a própria realidade. Ele nega coisas óbvias, muda a história, finge não lembrar, afirma que você está inventando. E quando você tenta provar, ele diz que você está obcecado, que você está exagerando, que você sempre faz tempestade. É um movimento para te colocar novamente na posição de dúvida, porque quem duvida de si mesmo aceita mais. A terceira reação é o vitimismo público, que costuma vir com frases e atitudes que puxam empatia. Ele aparece como alguém ferido, injustiçado, traído, abandonado. Chora, fala bonito, mostra fragilidade no lugar certo e na hora certa. Não é sobre cura, é sobre narrativa. Porque quando ele vira vítima, ele ganha defensores e, de quebra, tenta despertar em você culpa e pena. Emoções que são portas abertas para a sua volta. A quarta reação é a chantagem emocional, que pode ser sutil ou mais pesada. Sutil quando ele insinua que não vai ficar bem sem você, que você está sendo cruel, que depois de tudo você deveria tentar mais. Mais pesada quando ele ameaça expor coisas, criar confusão, prejudicar você ou usar medo como ferramenta. O objetivo é simples: fazer você agir por pressão, não por escolha. O que une essas 4 reações é a mesma lógica. Ele tenta recuperar o controle, não o vínculo. Se ele realmente quisesse reconstruir a relação, ele buscaria conversa e responsabilidade. Mas quando o palco cai, ele quer recuperar poder.
E por isso, a estratégia muda rápido. Se não prende pelo carinho, prende pelo medo. Se não prende pelo medo, prende pela culpa. Se não prende pela culpa, prende pela confusão. E aqui vai um ponto que muda a forma de enxergar tudo. Essas reações costumam aparecer em sequência como uma escada. Ele tenta difamar, depois distorce, depois chora, depois pressiona. Às vezes, ele mistura tudo na mesma semana, no mesmo dia, na mesma conversa. Isso não é aleatório. É tentativa insistente de voltar a ser o centro do seu emocional. Nessa fase, é comum você se pegar pensando, mas ele está sofrendo. E pode até estar de algum jeito. Só que sofrimento não significa consciência. Sofrimento pode ser só frustração por não conseguir mais dominar. E quando você entende isso, você para de confundir dor com arrependimento e começa a enxergar padrão com mais lucidez. Outra coisa importante, quanto mais você tenta explicar sua decisão, mais material você entrega. Ele usa suas palavras como munição, recorta frases, muda contexto, fabrica conclusão. E isso aumenta a sensação de injustiça em você, porque você sente que está sendo mal interpretado de propósito. E muitas vezes está mesmo. Por isso, o que define essa etapa não é o que ele fala, mas o que ele tenta provocar em você. Se ele tenta arrancar reação, é porque ainda aposta que sua emoção é a porta de entrada para o controle. Quando a emoção não vem, ele precisa aumentar o nível. E é aí que surge um movimento muito específico, quase como uma última cartada. E no próximo tópico eu vou te mostrar qual é esse golpe final. O retorno calculado, o momento em que ele aparece com uma versão aparentemente transformada, dizendo as palavras certas, prometendo o impossível. Você vai entender por que isso parece tão verdadeiro e como perceber o que está por trás antes de cair de novo. Depois de atacar, distorcer, se vitimizar e pressionar, costuma vir a cartada mais sedutora. Um retorno que parece maduro, emocional e diferente de tudo. Ele reaparece com um tom mais calmo, fala com doçura, faz promessas fortes e até assume pequenas falhas. Para quem está fragilizado, isso soa como mudança real. Só que muitas vezes é uma estratégia bem pensada para reabrir a porta. Esse retorno quase nunca acontece por saudade genuína do que vocês viveram. Ele aparece porque percebeu que você está escapando do alcance dele. Quando a influência diminui, ele precisa recuperar acesso ao seu emocional. E nada é mais eficaz do que tocar exatamente na sua esperança. É como se ele dissesse, agora eu entendi, agora vai ser diferente. Eu só precisava de você para melhorar. O roteiro costuma vir com frases que parecem feitas sob medida. Ele lembra momentos bons, cita detalhes íntimos, usa palavras que você sempre quis ouvir. Em alguns casos, ele se mostra vulnerável na medida certa, sem entrar em responsabilidade profunda demais. O suficiente para gerar empatia, mas não o bastante para exigir transformação concreta. A intenção é criar um clima onde você sinta culpa por não dar mais uma chance. Outra peça comum nesse retorno é a urgência emocional. Ele tenta acelerar a reconexão, puxa conversas longas, pressiona por encontro, pede resposta rápida. Quando você aceita esse ritmo, você perde espaço para refletir. E sem tempo para pensar, você decide com o coração cansado, não com a mente lúcida. É assim que o ciclo se reinicia. O ponto decisivo aqui é observar a consistência, não o discurso. Mudança real tem sinais práticos: respeito contínuo, limite aceito, postura estável, reparação sem cobrança e ações que permanecem mesmo quando você não cede. Já o retorno calculado se entrega quando você nota que tudo melhora apenas enquanto você se aproxima. E piora assim que você recupera a firmeza. Repare também como ele tenta redefinir o passado.
Em vez de reconhecer com clareza o que fez, ele dá explicações que diluem responsabilidade. Ele fala em mal-entendido, fase difícil, exagero, você também tem culpa. Parece equilibrado, mas o efeito é um só: diminuir o peso do que aconteceu para que você aceite de novo o que te feriu. Muitas vezes, ele usa um tom espiritual ou filosófico para parecer elevado. Diz que aprendeu, que mudou, que quer paz, que quer recomeço. Só que esse verniz serve para desarmar suas defesas, não para construir segurança. O que você precisa notar é se ele respeita seu passo ou se tenta controlar sua decisão com emoção. Se você coloca uma condição saudável, tempo, distância, limites claros, é aí que a máscara costuma escorregar. Um pedido simples, como "vamos com calma", pode gerar irritação. Um limite educado, como "não aceito mais esse tipo de fala", pode virar acusação de frieza. Esse tipo de reação denuncia que a intenção não era reconstrução, era retomada de domínio. E por que isso funciona tanto? Porque ele aposta na sua humanidade. Ele conta com o fato de você ser empático, de você lembrar do lado bom, de você ter vontade de acreditar. Só que empatia sem critério vira porta aberta para repetição. E é justamente nesse ponto que muita gente volta e depois se culpa por ter voltado. A verdade é que esse retorno tem um objetivo central: reocupar o lugar que ele perdeu dentro de você. Não é sobre amor, é sobre acesso. E quanto mais você está se reerguendo, mais urgente ele fica, porque ele sente que o tempo está contra ele. Isso puxa exatamente o próximo passo da nossa conversa. Existe um motivo bem específico para ele tentar te trazer de volta, justamente quando você começa a melhorar, a ficar mais leve, mais centrado e mais indiferente ao jogo. No próximo tópico, eu vou te mostrar por que a sua evolução vira um gatilho e como esse gatilho revela o que ele realmente buscava desde o início. Existe um momento em que tudo muda. Você começa a ficar mais calmo, mais firme, menos disponível para discussões intermináveis. Você volta a dormir melhor, a trabalhar com mais foco, a cuidar de si, e a vida vai retomando um ritmo que não depende daquela pessoa. É exatamente aí que o narcisista costuma reaparecer com mais força, porque a sua melhora envia uma mensagem que ele não suporta: eu não preciso mais de você para me sentir inteiro. Quando você se reergue, você deixa de ser previsível. Antes, ele sabia o que dizer para provocar, qual assunto te derrubava, quais culpas te faziam voltar. Agora, ele percebe que o mesmo botão não funciona. E para alguém que vive de influência emocional, perder previsibilidade é perder poder. O retorno, então, não é coincidência, é reação ao enfraquecimento do controle. Outro ponto decisivo é que a sua evolução ameaça a narrativa que ele construiu. Se você está bem, a história de que você era o problema começa a desmoronar. Se você segue em paz, fica difícil sustentar que você é instável, ingrato, exagerado. Sua estabilidade vira prova silenciosa, e essa prova incomoda porque coloca em risco a imagem que ele vende para os outros e para si mesmo. Além disso, quando você melhora, ele sente que está perdendo uma fonte específica, a sensação de importância. Enquanto você girava em torno dele, ele se sentia central, determinante, quase indispensável. Quando você passa a viver sem precisar daquela aprovação, ele se sente menor. E como ele não sabe lidar com essa sensação de redução, ele tenta recuperar o cenário onde era grande. Perceba como isso explica certas aproximações fora de época. Ele surge quando você está avançando, quando parece que você virou a página, quando você para de procurar respostas. Ele não aparece para fechar feridas. Ele aparece porque sua ausência deixou um espaço que era confortável para ele ocupar. E quando esse espaço deixa de existir, ele tenta reabrir a porta.
Também existe um fator comparativo. Muitas vezes, ele tenta seguir a vida, mas se frustra porque não encontra alguém tão disponível, tão empático, tão comprometido quanto você foi. Então, quando as novas fontes não entregam a mesma sensação de controle, ele volta para o lugar onde já tinha acesso. Não porque você é insubstituível no sentido amoroso, mas porque você já foi treinado a ceder. Sua paz, inclusive, pode virar um gatilho de competição. Mesmo que ele nunca diga, existe um incômodo profundo em ver você bem sem ele. Para uma pessoa saudável, isso seria maturidade. Que bom que você está melhor. Para o narcisista, isso pode soar como derrota. Como assim você não quebrou? E quando ele sente derrota, ele tenta virar o jogo. Nessa fase, ele também pode usar mensagens que parecem educadas ou neutras, só para testar o terreno. Não é contato por acaso, é sondagem. Ele quer ver se você responde rápido, se ainda tem abertura, se ainda se explica. Se você dá atenção, ele entende que ainda existe caminho. Se você mantém postura, ele pode aumentar o nível para te desestabilizar. Um sinal forte é quando ele tenta atingir exatamente o que você reconstruiu. Se você está mais confiante, ele tenta te fazer duvidar. Se você está mais leve, ele tenta trazer drama. Se você está mais distante, ele tenta criar urgência. O objetivo é recuperar o antigo formato da relação, onde você vivia reagindo e ele vivia conduzindo. Só que existe um detalhe importante. Sua melhora também te dá vantagem. Quando você está centrado, você observa padrões com mais clareza. Você percebe que o amor aparece junto com cobrança, que a saudade vem junto com controle, que a mudança dura só até você se posicionar. E essa leitura muda tudo, porque você para de romantizar e começa a enxergar o mecanismo. E agora, para fechar esse bloco com firmeza, a pergunta vira prática. O que fazer quando ele reaparece nesse ponto? Como agir sem cair em conversa que vira armadilha, sem se justificar, sem virar vilão e sem alimentar o jogo? No próximo tópico, eu vou te mostrar exatamente o que você deve fazer no momento em que o palco cai, com uma postura simples, limpa e muito eficaz para proteger sua paz. A primeira coisa que você precisa entender é que, quando o palco cai, qualquer excesso de explicação vira combustível. Se você tenta convencer, provar, argumentar ou fazer ele entender, você entrega exatamente o que ele quer: tempo, emoção e acesso. Então, a postura mais forte nesse momento não é atacar, é reduzir o espaço de manobra. Menos palavras, mais clareza. O segundo passo é manter o foco no que é verificável, não no que é interpretável. Narcisista vive de interpretação. Você quis dizer isso. Você está fazendo aquilo. Sua intenção é essa. Quando você entra nesse labirinto, você perde. Por isso, o que funciona é voltar para fatos e limites objetivos. O que aconteceu, o que você aceita, o que você não aceita. Sem debate infinito. Uma estratégia poderosa é usar frases curtas e finais, em vez de frases emocionais e abertas. Frase emocional abre negociação. Frase final fecha a porta. Em vez de "eu só queria que você entendesse como eu me sinto", algo como "eu não continuo conversas nesse tom". Você não precisa parecer frio, precisa parecer firme, e firmeza não é agressividade. Nesse ponto, o silêncio estratégico vira proteção, não punição. Silêncio aqui não é jogo, é higiene mental. Ele pode tentar te puxar para uma discussão longa, porque discussão longa é palco. Quando você não entra, ele perde cenário. E no começo, isso incomoda, porque você tem vontade de responder. Só que resistir à urgência de reagir é o que quebra o ciclo. Também é essencial parar de negociar limites como se fossem pedidos. Limite não é por favor. Limite é regra de convivência. Se você diz "não aceito grito, ironia, inversão de culpa",
e a resposta é atacar seu limite, isso já é informação suficiente. Você não precisa convencer a pessoa a respeitar você. Você precisa se proteger quando ela mostra que não respeita. Outra atitude que ajuda muito é manter um registro mental claro do padrão, para não ser capturado por uma conversa bonita. Quando ele vier com nostalgia, promessas ou dramatização, você volta para a realidade. Como foram as últimas vezes? Qual foi a sequência? O que aconteceu depois da mudança? Essa lembrança é o que impede o seu coração de apagar o que a sua mente já viu. Se houver difamação e manipulação social, a melhor resposta quase sempre é sobriedade. Evite discursos longos, desabafos públicos e justificativas detalhadas. Isso vira material para ele distorcer. O mais eficaz é se manter coerente, falar com poucos, falar com clareza e deixar o tempo mostrar quem é consistente. Você não precisa vencer uma batalha de narrativa. Precisa preservar sua reputação com postura. E se ele tentar te provocar com culpa, lembre disso. Culpa é diferente de responsabilidade. Responsabilidade é reconhecer seus limites e agir com respeito. Culpa, no jogo narcisista, é ferramenta para te dobrar. Você pode ser educado sem se submeter. Você pode ser humano sem se colocar de volta no lugar de plateia. Quando existir risco real de agressividade, perseguição ou exposição, aí o caminho é mais pragmático. Distância, rede de apoio, orientação profissional e medidas de proteção. Não é exagero, é prevenção. Muita gente sofre mais por minimizar sinais do que por se precaver. Sua segurança emocional e prática vem antes da aparência de ser legal. Aos poucos, você vai perceber uma verdade simples. O palco cai quando você para de entrar em cena. Quando você não responde como antes, não negocia como antes, não corre atrás como antes, o sistema perde força. E isso não exige drama, exige consistência. A consistência é o que desarma o ciclo. E aí vem o fechamento natural do vídeo. O que acontece depois que você mantém essa postura por um tempo? Qual é o desfecho mais comum quando o palco realmente desmorona? E o que muda na sua vida quando você atravessa essa etapa sem voltar atrás? No próximo tópico, eu vou te mostrar o que costuma acontecer no depois e como transformar essa virada em liberdade real, não só em alívio momentâneo. Depois que você mantém firmeza por um tempo, a primeira coisa que costuma acontecer é uma tentativa de último ajuste por parte dele. Pode vir uma mensagem aparentemente madura, uma aproximação indireta, um pedido de conversa só para encerrar bem. O objetivo não é fechar ciclo com respeito, e sim testar se ainda existe brecha. Quando ele percebe que a porta não abre mais como antes, o comportamento muda de novo. Em muitos casos, surge um afastamento repentino, não porque ele aceitou com maturidade, mas porque ele entende que insistir ali está custando energia e imagem. Narcisista não gosta de perder em público. Então, ao notar que você não reage, ele pode sumir de forma fria, como se você não tivesse importância. Isso é uma tentativa de te atingir por orgulho, para ver se você corre atrás e devolve o palco. Outra possibilidade é ele trocar de foco rapidamente, procurando uma nova plateia. E é aqui que muita gente se confunde. Ver ele bem com outra pessoa pode dar a impressão de que ele mudou. Só que, na prática, o que muda é o cenário, não o padrão. A máscara volta a brilhar no início, porque ainda tem palco novo para sustentar a encenação. Também pode acontecer o oposto, ele se mostrar instável, exagerar na vitimização, criar uma narrativa para justificar a queda. Às vezes tenta manchar seu nome, às vezes tenta ganhar aliados, às vezes tenta se colocar como quem foi abandonado. O que você precisa enxergar é que isso é parte do pós-colapso, ele reorganizando o próprio ego para não encarar responsabilidade.
Enquanto isso, do seu lado, algo muito importante começa a aparecer: clareza. Você começa a perceber que o seu corpo já vinha avisando há tempo. A ansiedade diminui, o pensamento fica mais limpo e aquela sensação de estar sempre pisando em ovos começa a desaparecer. Só que essa fase tem um ponto delicado. O cérebro sente falta do ciclo, porque o ciclo era intenso e intensidade vicia. Por isso, nos primeiros dias ou semanas, você pode alternar alívio e dúvida. Em alguns momentos, você se sente livre, em outros, bate saudade da versão boa, bate vontade de explicar melhor, bate a fantasia de que, se você tivesse sido diferente, teria dado certo. Essa oscilação é esperada, porque você está saindo de uma dinâmica que treinou seu emocional a buscar validação na mesma fonte que te feria. Com o tempo, a autoconfiança começa a voltar por um caminho mais sólido. Não é euforia, é estabilidade. Você aprende a confiar no seu próprio julgamento de novo. Você passa a notar sinais que antes ignorava, e isso muda não só essa história, mas seus relacionamentos futuros. É como se você recuperasse um radar interno que estava desligado. E tem uma mudança que é quase silenciosa, mas muito poderosa. Você para de sentir que precisa se justificar para existir. Essa é uma das maiores libertações depois do colapso do palco. Você entende que amor de verdade não te pede para se diminuir e que respeito não vem com cobrança emocional escondida. Essa compreensão muda o jeito como você se posiciona em tudo. Em alguns casos, o narcisista ainda tenta retornar em momentos específicos, quando você aparece bem, quando ele vê um sinal de prosperidade, quando sente que perdeu espaço social. Só que, se você mantém a mesma postura, esses retornos ficam mais espaçados e menos eficazes. O que antes te derrubava agora te revela intenção. E existe um marco que muita gente relata. Um dia você percebe que ele não ocupa mais sua mente o tempo todo. A lembrança existe, mas não domina. Você pensa e segue. Você lembra e não volta. Esse é o efeito real de atravessar o colapso com lucidez. O palco não cai só para ele. Ele cai dentro de você também, porque você não entrega mais o centro da sua vida para esse jogo. Se você quiser, no próximo passo eu já preparo a sequência final depois desse tópico, do jeito mais emocional e forte possível, sem repetir frases, com chamada para comentário e gancho para o conteúdo do comentário fixado. Mas paro aqui como você pediu, sem entrar na conclusão agora. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda uma coisa com clareza. O palco do narcisista cai quando você para de se diminuir para caber no jogo dele. Não é sobre vencer discussões, nem provar quem está certo. É sobre recuperar sua mente, seu valor e sua paz. Porque quando você para de alimentar a encenação, você deixa de ser plateia e volta a ser protagonista. E isso muda tudo. Talvez ninguém tenha visto o que você suportou em silêncio. Talvez tenham te chamado de exagerado, sensível, difícil. Mas eu sei o que isso custa por dentro. A confusão, a culpa, a sensação de estar sempre devendo, sempre tentando fazer dar certo. E mesmo assim, você continuou. Então deixa eu te dizer com respeito, o fato de você estar aqui ouvindo isso já prova que existe força em você. Você não precisa de permissão para recomeçar. Você só precisa de coragem para não voltar para onde você se perdeu. Agora, eu quero que você comente uma frase aqui embaixo. Não por mim, por você. Escreve nos comentários. Eu não sou plateia de ninguém. Escreve isso e assume esse compromisso. Porque quando você declara, você se lembra. E quando você se lembra, você não aceita migalha disfarçada de amor. E guarda essa frase para o seu dia a dia. Quem tenta te apagar, teme a sua luz. Você vai dar a volta por cima com postura, com silêncio estratégico e com dignidade. E vai ser impossível te manipular quando você decidir se respeitar de verdade.
Obrigado por assistir até aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal, porque tem muito conteúdo que vai te fortalecer nessa jornada. E agora, faz o seguinte: assiste o vídeo que está aparecendo no card, porque ele continua exatamente esse assunto, e depois acessa o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. Aquilo ali pode ser o passo que faltava para você fechar esse ciclo de vez.